queridos, boa noite a todos. Esse ano tem sido um ano bem desafiador para nós ali no Seminário Bíblico Palavra da Vida, porque dois dos nossos professores históricos e mais emblemáticos faleceram, e com isso muito da carga acadêmica administrativa sobrevieram aos demais. Mas desde quando o Aderson entrou em contato para estar aqui com vocês, foi com grande alegria. Já tinha vindo a Manaus 2 vezes, na verdade a caminho de Boa Vista, para lecionar lá, no polo que nós, da Palavra da Vida, tínhamos ali de mestrado, mas poder passar um fim de semana com vocês para nós é muito gratificante. Eu e Juliana já temos aí 16 anos de casados, temos 2 filhos, o Lucas, de 11 anos, e o Tiago, de 9, que ficaram com 2 amigas nossas e já mandaram mensagem de WhatsApp, né? Essa é a nossa geração. Fica tranquilo, pai, está tudo bem, né? Eu sei que vai ficar tudo bem, o Senhor vai guardá-las ali. Algum tempo atrás, assistindo um programa de televisão, na verdade, passando entre um e outro, vejo uma reportagem com uma artista famosa e o entrevistador diz o seguinte: fulana de tal renasceu para a vida depois que se divorciou do seu marido. Eu não assisti o restante da entrevista porque aquela frase foi suficiente para ver que não teria absolutamente nada a me acrescentar. Mas essa frase, ela representa, irmãos, exatamente a mentalidade que a nossa geração, o nosso mundo tem com respeito ao casamento. Algo descartável, algo banal, algo passageiro, e que quando começa a atrapalhar interesses pessoais, projetos de vida ou a própria felicidade de um dos cônjuges, rapidamente abre-se mão do casamento. Eu voltarei a esse assunto amanhã pela manhã, mas pela primeira vez na história do nosso país, o ano de 2012 para 2013, segundo a estatística dos cartórios de registro civil do Brasil, constataram esses cartórios que pela primeira vez o número de divórcios superou o número de casamentos, exatamente conforme aquela chamada da reportagem: fulano de tal renasceu para a vida depois que se divorciou do seu marido. Irmãos, tristemente, hoje a instituição do casamento é algo ultrapassado, é uma mentalidade muito mais ligada a uma determinada religião, especialmente o cristianismo, mas que não faz parte agora dos sonhos ou dos projetos dessa nova geração que tem chegado no contexto do Brasil e, eu diria, infelizmente, no contexto da própria igreja. E aqueles que estão casados, muito rapidamente consideram a possibilidade do divórcio ou da separação como alguma coisa possível e para muitos até legítima diante de Deus. E o final de semana que nós teremos aqui juntos, só para os irmãos entenderem um pouquinho para onde eu caminharei com os estudos bíblicos nos temas específicos que me foram passados, nós temos que refletir, irmãos, que nós temos uma aliança com o nosso cônjuge. O marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido. E essa aliança ela foi primeiramente feita diante de Deus, ainda que na presença de pessoas. Isso é o que veremos hoje à noite. Amanhã pela manhã, infelizmente, pelas crises e dificuldades que o casamento, a família tem passado no nosso país, existem alguns elementos que a própria Bíblia já prescrevia ou já prenunciava, tem minado, estragado o casamento, tem feito com que esse casamento seja algo passageiro, fútil, alguma coisa que não é mais um ideal ou mesmo um princípio pelo qual nós lutamos e queremos preservar. Amanhã à tarde, ajudando casais cristãos em tempos de crise, eu quero pegar uma destas crises. Para mim, um dos desafios mais complexos dos casais cristãos e como nós, biblicamente, lidamos com essa crise, essa dificuldade. E aí amanhã à noite, podendo refletir um pouquinho ainda dentro da ideia do casamento,
são o fundamento, a base. E o que quer dizer isso na prática do nosso casamento? No domingo pela manhã, aí ministrando a igreja toda, aí eu abrirei um pouquinho mais o assunto, não apenas sobre casamento, mas para a família toda, quais são alguns elementos que favorecem a vivência da união, da unidade, da comunhão, um com o outro no contexto do lar. Então esse é o nosso desafio. Em alguns momentos, os irmãos perceberão, precisarei até de algumas interações entre vocês para nós refletirmos juntos. De que maneira Deus nos favorece princípios bíblicos para a manutenção, a sequência de um casamento aprovado por Ele. Então quero orar com vocês e aí então abrir as Bíblias lá para Malaquias, capítulo 2, versículo 10, e então refletirmos o que estava acontecendo na época de Malaquias, que torna aquela época, aquele momento muito próximo do momento que nós enfrentamos hoje no contexto do casamento. Então vamos orar? Pai, nosso desejo, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito guie as nossas mentes, guie as nossas palavras, a leitura da Escritura Sagrada, para que dela venhamos a tirar princípios norteadores para os nossos casamentos. Deus, não queremos ser coniventes com essa mentalidade que favorece o divórcio e o desprestígio do matrimônio. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Só para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. Essa é uma época muito complexa do judaísmo antigo, porque Israel já goza de uma certa tranquilidade, uma certa paz ali como nação, ainda que eventualmente algum problema, alguma dificuldade sobrevenha ao povo, mas ainda assim é uma geração que não vivenciou o cativeiro da Babilônia. Então é uma geração que já está estabilizada, tanto familiarmente, tanto na sua religiosidade, e isso acaba simplesmente se tornando uma rotina para o povo. Como que ritualisticamente oferece a sua adoração, participa do templo, tem algumas certas festividades em família, mas nada muito significativo em termos do coração, em termos da sinceridade dessas expressões diante de Deus. E por causa disso, aquilo que deveria ser uma preocupação do povo de fazer tudo de coração, como expressão da verdadeira adoração a Deus, Israel acaba se desviando dessa adoração e seguindo os próprios interesses do seu próprio coração. Na verdade, Malaquias é um profeta muito pesado na acusação contra algumas dessas práticas em Israel, especialmente os sacerdotes, a liderança religiosa, aqueles que deveriam dar o exemplo, o testemunho de uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira vida teocêntrica, centrada em Deus, dependente de Deus, conforme a palavra de Deus, acabou sendo a classe que pior testemunhava a vida diante de Deus, diante de toda a comunidade. E uma dessas áreas em que Israel estava errando muito diante do Senhor e, portanto, servindo de um péssimo exemplo para as próximas gerações, era na área do casamento. E o casamento na Bíblia, irmãos, nós vemos ao longo de toda a Escritura, é a instituição prioritária com o Senhor. É aquela que em Gênesis ele cria, dá todos os fundamentos e usa como ilustração ao longo de toda a Bíblia para demonstrar o relacionamento de Deus com o seu povo. Lembra de Oséias? Que Deus usa o exemplo do casamento de um homem com uma mulher, no caso uma prostituta, para demonstrar como Deus se via em relação ao povo por causa da perversão do coração. No Novo Testamento,
Os autores bíblicos falam que nós, como igreja, somos o quê? A noiva de Cristo. Então, muito mais do que o casamento ser simplesmente uma relação entre um homem e uma mulher, quando Deus instituiu o casamento, esse casamento simbolizava também a maneira como Deus se relacionava com o seu povo, porque isso envolveu uma aliança, um trato. E em Malaquias, nessa época, o povo, por não entender esse compromisso que tinha diante de Deus, passa a ser infiel, desleal, corrupto no trato do homem para com sua esposa, da mulher para com seu marido. Mas amanhã pela manhã nós trataremos essas corrupções. Tá? Então esse é o contexto. Por isso que Malaquias é muito pesado. Deus exterminará de Israel quem praticar isso. Ok? Então agora, versículo 13. Ainda fazeis isso: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? O povo, semana após semana, indo até o templo, oferecendo todos os sacrifícios que Deus havia prescrito na lei, e em muitas circunstâncias, porque isso fazia até parte do ser judeu, do lamentar-se pelas suas iniquidades, existia um dia instituído, o chamado dia da expiação, em que o povo parava absolutamente toda a sua rotina, oferecia o sacrifício em favor dos seus pecados. E esse era um dia de profunda humilhação, de profundo lamento. Então o povo, ele chorava, ele gemia de dor na presença do Senhor. Só que o que Deus está dizendo no meio de Malaquias é que isso não passava de simples expressão exterior, porque não tinha nada a ver com o coração. Isso era falso, isso era hipócrita. E Deus não aceitava essa adoração de Israel justamente porque existia uma série de pecados no contexto do casamento que Israel estava carregando, que fazia Deus olhar para aquela adoração, para aquele sacrifício, como algo desprezível. A relação aqui, irmãos, é muito estreita. A qualidade espiritual do nosso casamento demonstra a seriedade com que queremos ou devemos levar o nosso relacionamento com Deus. Resumidamente, se eu não sou fiel à minha esposa, Deus não tem por que aceitar a minha fidelidade ou supostas expressões da minha fidelidade para com Ele. Se eu sou uma pessoa desleal no matrimônio, ainda que eu venha falar belas palavras de adoração ou de exaltação a Deus, é como se Deus não aceitasse, porque no plano horizontal do relacionamento interpessoal dentro do casamento, eu não demonstro isso com veracidade. Então, o contexto aqui de Malaquias é que com a nossa adoração a Deus, ela pode ser mais genuína em função da maneira como eu trato com fidelidade a minha esposa e ela a minha na vida. Só para nós vermos a estreita relação entre a espiritualidade para com Deus e a vida conjugal. Como eu posso dizer que amo e temo a Deus se eu sou infiel para com a minha esposa? Na mente de Deus, essa equação não fecha, não faz sentido. Ok? Obrigado. Muito bem, então continuando, versículo 14. Por que Deus não aceita? Por que Deus olha isso como desprezível? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou divórcio, e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Muito antes de querer fazer uma acusação contra o péssimo casamento do povo judeu, a preocupação de Deus era estabelecer alguns princípios por meio dos quais o homem deveria se comprometer ou ter uma aliança genuína com a sua esposa
e a esposa para com seu marido. E é exatamente nessa perspectiva que eu quero tratar alguns princípios aqui com os irmãos, de que maneira ou em que consiste ter um homem uma aliança, um compromisso com a sua esposa. E em que consiste o compromisso de uma mulher com o seu marido. Primeiramente, volte aí os seus olhos para o versículo 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Pai aqui é uma referência a Deus. Não nos criou o mesmo Deus? O pressuposto aqui de Malaquias é de que invariavelmente estamos diante de Deus e que, portanto, não existe nada que eu faça no tempo presente, ainda que seja para com uma pessoa que não esteja primeiramente na presença de Deus. Ok? Então Deus é a referência, é o ponto de contato primeiro entre o Elber e a Juliana, entre a Juliana e o Elber, porque foi Deus quem nos criou. Então, tendo por certo que é diante de Deus que nós estamos, olha o versículo 14: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, quando nós nos casamos, nós primeiramente entendemos que nós temos Deus como parceiro do casamento, ou Deus como testemunha do nosso casamento. Ainda que haja um compromisso, me permitam usar uma expressão antiga que hoje os mais jovens nem entendem, né? Um compromisso de papel passado entre Helder e Juliana, nós, antes do juiz de paz, antes do pastor, antes das testemunhas, antes dos convidados, nós assumimos um compromisso diante de Deus, porque foi Ele quem nos criou. Foi Ele que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, estabeleceu o casamento. Portanto, se eu quero ter um casamento abençoado, um casamento que vale a pena ser vivido, eu devo entender que isso existe primeiramente na presença de quem? De Deus. Antes de estar na presença da Juliana e ela na minha, nós estamos na presença de quem? De Deus. E portanto, qualquer coisa que eu vier a fazer no tempo presente, seja dentro de casa ou fora dela, eu faço na presença de Deus. Porque foi Deus quem disse: deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Foi Deus quem disse que casamento não termina. Foi o Senhor quem disse que o homem se juntará a uma mulher e os dois serão uma só carne e não mais se apartarão. Foi Deus quem disse, por meio de Paulo, em 1 Coríntios 7, que o homem não tem domínio sobre o seu corpo, mas senão a sua esposa, assim como a esposa não tem domínio sobre o seu corpo, mas o marido, porque Deus é quem prescreve, ou Deus é quem fundamenta o casamento. E o que Malaquias está dizendo é que este Deus foi testemunha ocular, foi testemunha legal do compromisso assumido entre um homem e uma mulher. Olha o versículo 14, de novo: o Senhor foi testemunha, Ele presenciou, Ele contemplou aquele momento experimentado na celebração diante da comunidade judaica de um homem para com uma mulher. Interessante a expressão aqui, testemunha, não é um simples espectador, alguém que vislumbra de longe algo que está acontecendo. Até porque a expressão testemunha na cultura judaica envolvia o ser conivente, o ser participante, um apoiador daquilo que estava acontecendo. Então, no caso do casamento do judeu, e eu quero trazer então para a nossa realidade, quando nós entendemos que Deus é testemunha da aliança assumida entre um homem e uma mulher, é como se nós estivéssemos dando toda a autoridade, que de fato é dele, para Deus, de ser também um interventor no nosso casamento. O sustentador, o apoiador, o legitimador, aquele que manifestará a sua presença por meio dos seus princípios, aquele que manifestará o seu consentimento em função de queremos viver na sua presença. Irmãos, por que é que nós vemos um crescimento assustador de divórcio, adultério e tantas outras coisas no casamento aí fora? Eu creio, porque primeiramente esse casal deixou de entender que
que muito antes de um estar na presença do outro, como homem e mulher, ambos estavam na presença de Deus, porque Deus é o único que legitima e sustenta casamento. É isso que quer dizer de ser testemunha, porque Deus foi testemunha, portanto Deus não pode aprovar, Deus não pode consentir com as nossas práticas erradas no casamento, com a indiferença, palavras mal ditas, atitudes grosseiras, rotina que não considera a oportunidade de expressar amor, carinho, presença ao outro. Deus não pode consentir com isso, porque quando Ele se fez presente na celebração de um casamento, nós entendemos que Deus, Ele não apenas viu, mas se tornou participante. É o que Eclesiastes capítulo 4 diz, que o cordão de 3 dobras não se rompe. É muito possível, ali no contexto de Eclesiastes, que essa terceira dobra de um cordão envolvendo o relacionamento de um homem e uma mulher seja a presença do próprio Deus. Porque Helder e Juliana, a parte de Deus, é um relacionamento fadado à ruína. Sabe por quê? Porque o Helder é egoísta, o Helder é arrogante, o Helder é orgulhoso, o Helder é interesseiro. Porque, irmãos, não estou falando só Helder não, tá? Você também é assim, tá? Mas eu vou ilustrar aqui na minha própria pessoa. Porque essa é a nossa natureza humana. A Juliana, a mesma coisa. O nosso coração, queridos, ele é tendencioso à prática do mal. Alguma dúvida disso? Às vezes eu e a Juliana, quando nós estamos naqueles momentos mais tensos, né? Tratando de algum assunto um pouquinho mais complicado, eu uso a expressão, o meu desejo é ver sangue. Sabe aquele negócio assim, quero ganhar. Por quê? Porque isso é o gênero humano. Se for um cordão de apenas 2 dobras, ele vai se romper. A não ser que nesse cordão do casamento, Deus seja justamente a terceira dobra que dará sustentação, legitimação, apoio a tudo aquilo que queremos fazer com o casal. Ainda no contexto de Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador. Sim, nos dias da mocidade, aí você vai dizer, mas eu já não sou moço, mas continua precisando lembrar-se do Criador, não é verdade? Para que não venham dias dos quais não tenhamos prazer. Irmãos, por que nós devemos nos lembrar do Criador? Porque não existe vida bem vivida em nenhuma esfera, em nenhuma instância, em nenhuma circunstância, a parte de Deus. A felicidade do casamento depende essencialmente de Deus. A harmonia do casamento depende essencialmente de Deus. Por quê? Porque foi Ele quem criou, foi Ele quem legislou o que quer dizer casamento. Por isso que Malaquias lembra, o Senhor foi testemunha ali entre ti e a mulher da tua mocidade. Uma das formas de nós tornarmos Deus participante do nosso casamento, muita simplicidade. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago falando sobre dificuldades, privações, tentações, provações, testes da fé, problemas da vida presente, ele diz: se algum de vós tem necessidade de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dará liberalmente. Irmãos, frequentemente eu tenho que chegar diante do Senhor, e ainda que eu tenha 16 anos de casado, falar: Deus, se o Senhor não fizer parte do meu casamento, eu não sei o que fazer. Porque, irmãos, Deus não é espectador, Deus é interventor. Deus não foi alguém que contemplou à distância a cerimônia do nosso casamento. Deus é alguém que quer estar próximo o suficiente para ser parte do nosso relacionamento conjugal. Eu falarei um pouquinho mais sobre isso amanhã à noite. Em que consiste então, na prática, ter Deus como o fundamento, o sedimento
ali do nosso casamento. Ok? Então, o primeiro princípio para nós é ter Deus como testemunho. Versículo 14 ainda. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Segundo princípio, aqui passa necessariamente pela ideia de aliança. De que se eu não for comprometido com a aliança assumida com a minha esposa, qualquer coisa será um motivo para colocar em jogo ou em dúvida o meu relacionamento com a Juliana. Se eu não tiver muito claro na minha mente o que foi que eu fiz com ela diante de Deus no dia 6 de fevereiro de 1999, se eu não souber exatamente o que foi esta aliança assumida com a Juliana, especialmente nos momentos de dificuldades, a possibilidade de um divórcio, de um abandono, seja lá o que for, se tornará extremamente interessante. Agora, irmãos, a palavra aliança na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela quer dizer um pacto, um compromisso irrevogável, indissolúvel, existente entre duas partes, assumido entre duas partes. Na Bíblia, ninguém assume uma aliança, ninguém faz uma aliança ou assume um compromisso já pensando no seu rompimento lá na frente. Stephen Kanitz, articulista da revista Veja, disse que hoje nós não deveríamos ter cerimônias de casamento, nós deveríamos ter contratos de casamento, onde já no contrato deveria estar prescrito o que vai acontecer quando o casal decidir se separar. Essa não é a ideia de aliança na Bíblia, porque uma aliança envolve necessariamente comprometimento ou cumplicidade na Bíblia. Ou seja, eu sou cúmplice da minha esposa e ela é cúmplice minha, porque o pacto que nós assumimos entre um e outro diante de Deus não se revoga, não se rompe, não se perde, não se quebra. Voltarei a isso amanhã de manhã, mas só para pronunciar, a palavra divórcio na Bíblia, no Antigo Testamento, quer dizer basicamente decapitação. É rompimento tão radical como se não fosse mais possível o religar as partes rompidas. Por quê? Porque a aliança não pode abrir espaço para rompimento. Irmãos, em que consiste o voto que eu assumi com a Juliana há 16 anos atrás? Isso não tem nada a ver só com aquele jargão, né? Aquelas expressões no dia do casamento, na saúde, na tristeza, na alegria. Não é apenas isso. Mas quer dizer, porque eu entendo o diante de quem eu assumi um compromisso. Haja o que houver, nós não romperemos a aliança existente entre um e outro. Talvez vários de vocês tenham passado pela mesma experiência que a nossa. Nos casamos, 2, 3 meses depois encontramos alguns casais, amigos nossos, e eles dizem: como vocês estão? Estamos bem, estamos muito felizes, tem sido muito gostoso. Aí vem alguém e diz o seguinte: vocês vão ver, a crise dos 3 meses vai chegar, aí eu quero ver. Muito bem, passava a tal crise dos 3 meses, né? Aí você encontrava de novo a pessoa: não, mas você vai ver a crise dos 6 meses. A dos 3 meses é fichinha. Muito bem, você passa lá 6 meses e encontra a pessoa de novo. Tudo isso aconteceu com idade. Alguém mais passou por isso? Ele está balançando a cabeça e levantando a mão. Você vai ver a crise de 1 ano. Olha, a crise de 1 ano, porque daí já passou a festa, já pagou as contas, aí você vai ver, aí é problema. Muito bem, passa lá 1 ano e tal. Aí você encontra o Filho de Deus de novo, né? Aí aquele Filho de Deus diz o seguinte: não, mas você vai ver a crise dos 3 anos. Que é a crise dos 6 anos. Porque daí os filhos já nasceram, aí já é outra dinâmica, aí vocês vão ver. Muito bem, passa a crise dos 6 anos, e parece que a turma precisa ficar arranjando crise para justificar as desgraças que passam pelo casamento. Sabe por que existem crises? Em grande medida, porque o casal não entendeu o diante de quem
relação muito interessante. Um pecador casado com uma pecadora, agora um relacionamento que é uma pecadaria ao quadrado. Então, tem dificuldades. Tem ou não tem, irmãos? Tem dificuldade. Mas há uma aliança entre nós. E que, independente da crise, dificuldade, tensão pelas quais viemos a passar, nós não consideramos a possibilidade, por quê? Do rompimento, separação, seja o que for, porque é uma aliança. Irmãos, para muitos, talvez, o desafio desse final de semana, e eu quero incentivar a isso, é que essa aliança seja renovada frequentemente entre nós, seja relembrada. Eu sei, homens, que nós não somos muito bons de datas. Talvez daqui uns 10 anos eu vou dizer, eu casei lá pelos idos da década de 90, do século passado, eu já nem vou mais lembrar do mês, do dia. Não, é celebrar, é relembrar a aliança assumida de um para com o outro. E é interessante essa ideia da aliança. Você viu a expressão aliança com a mulher da tua mocidade? A ideia era levar a mente do judeu, ali do homem, a percepção de não foi com qualquer uma não, viu? Não foi com quem estava sobrando por aí não, foi com alguém que você construiu a sua história de vida. Já volta essa ideia. Porque nesse contexto, estava já começando a ser formada algumas escolas de interpretação da Bíblia. Tá? Duas vertentes principais, que na época de Jesus tem dois representantes, dois teólogos judaicos, um deles chamado Hillel, o outro chamado Shammai. Só para os irmãos entenderem o que eles faziam. Esses dois diziam, um deles dizia que não, o homem não pode se apartar da esposa em hipótese alguma, a não ser que ela cometa adultério. Portanto, eles podem se separar. Tá? Esse era Shammai, ele era mais duro. Hillel dizia o seguinte: um homem pode se apartar ou se divorciar da sua esposa, desde que encontre nela qualquer coisa indecente. Por exemplo, isso é ele falando, tá? Se ela queimar a comida de um almoço, o homem achou uma coisa indecente na esposa, portanto pode se apartar. Homens, quantos de nós ainda estaríamos casados se fôssemos apartar das nossas esposas se elas queimaram o arroz ou salgaram demais o feijão? Eu acho que eu tenho hipertensão até hoje por causa do feijão que a minha esposa fez em 99. Ela achava que era de colherada o feijão, ou com sal, né? Para Hillel, podia se apartar. A esposa dormia com camiseta de eleição. Para Hillel, é motivo de divórcio. O marido ficou barrigudo depois de um tempo. Às vezes eu olho para a foto no dia do casamento, que está em cima da minha cama, e falei, eu já fui assim, interessante. Então, para Hillel, qualquer motivo é motivo de romper a aliança. Mas na perspectiva bíblica, a aliança não se rompe, se celebra e se renova. A cada dia, ano após ano, relembra o compromisso assumido com Deus, com a pessoa a quem ama, e reafirma: é exatamente neste compromisso que eu estou. Irmãos, queremos preservar os votos assumidos? Reafirmemos a aliança que assumimos com o nosso cônjuge. No caso, como eu falei, essa mulher ela era muito especial. Aí no versículo 14 fala: a mulher da tua aliança. Provérbios capítulo 5, versículo 18 fala: a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 2, versículo 17, falando sobre a mulher adúltera, o autor de Provérbios diz que a mulher adúltera abandona o amigo da sua mocidade, ou o homem da sua mocidade. Queridos, esse é um termo muito especial, porque ele significa basicamente o seguinte: a pessoa com quem
você decidiu construir uma história. E uma história que, na perspectiva divina, não tem um ponto final, não tem um presente, exceto com a morte. Ou seja, o meu casamento não está à mercê ou à disposição de eu por mim mesmo, querer colocar um ponto final dele a qualquer momento. Não. Diante de Deus, uma aliança não envolve isso. Porque eu me casei com a mulher da minha mocidade. Eu decidi com ela construir uma história de vida. E para Deus isso não era passageiro. Isso permaneceria até a morte. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7, de que o marido está ligado à esposa enquanto vive, e a esposa está ligada ao marido enquanto este vive. Irmãos, a gente tem que parar com essa ideia de que casamento pode acabar a qualquer momento. Não pode. Por quê? Porque foi uma aliança, e como eu já disse, ninguém na Bíblia estabeleceu uma aliança passível de rompimento. Caso contrário, nem faria essa aliança. É a mulher da tua mocidade. Todo ano, nem sempre no exato dia em que comemoramos o nosso aniversário de casamento, mas todo ano, eu e a Juliana, às vezes uma semana seguinte, um mês depois, quando é possível, né? A Juliana tem os filhos, de fato, a nossa muda, a gente vai para algum lugar relembrar o dia do nosso casamento. Todo ano é a mesma coisa, todo ano. Relembrar o nosso casamento, dar risada de algumas coisas. Eu entrei andando de um lado para o outro, todo nervoso, olhando o vídeo. A Juliana entrou com o que parecia um microfone. E a gente dá risada, a gente lembra a mesma coisa. Aí nós paramos para refletir o que foi o último ano de casado. Então agora, 2013, quais foram os desafios, as lutas, as vitórias, o que foi positivo, o que temos a melhorar. Aqui a gente espera uma vez por ano para fazer isso, né? Ficar anotando lá uma listinha, né? Eu vou anotar porque aquele dia no restaurante vai chegar e é a hora de despejar tudo. Não, é um momento mais especial. E aí nós oramos pelo ano seguinte. Deus, temos mais um ano na nossa vida, na frente. Vai diante de nós, prepara isso, cuida daquilo. Então, pelo menos uma vez por ano, nós paramos. E eu falo, Ju, tudo aquilo que eu disse lá atrás, eu reafirmo que você é minha única esposa, não tenho olhos por outra mulher, quero continuar te apresentando fiel diante do Senhor. É a renovação da aliança, irmãos, porque ela é a esposa da minha mocidade, a mulher com quem eu quero construir uma aliança, que eu quero construir uma história. Fica aqui o desafio, nessa renovação dos votos, nessa renovação da aliança, estabelecer a boa rotina da rememoração de quem um é para o outro. Faz sentido isso, irmãos? É importante isso. Terceiro princípio aqui para nós, versículo 14, fala para mim, sendo ela, lá no final do versículo, tá? Sendo ela a tua companheira. Olha que interessante essa expressão. Companheira. Alguém que caminha lado a lado. Alguém com quem você partilha e divide da sua própria vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Alguém que é significativo para você. É interessante que em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz que criaria a mulher, Deus diz o que para Adão? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora quer dizer companheira que anda lado a lado. Não gosto da ideia de que atrás de um grande homem há uma grande mulher, embora no meu caso é verdade, porque minha esposa tem quase a minha altura. E outra, essa mulher não está nem na frente nem atrás, porque na perspectiva bíblica ela está onde? Ao lado. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Ao lado de um marido há uma esposa. Porque ela na Bíblia é chamada de companheira. É com quem dividimos o tempo. É com quem dividimos os sonhos. É com quem dividimos as dificuldades, as alegrias, as tristezas, os problemas, as vitórias. Porque esse é o sentido bíblico da palavra companheira. E ainda lá em Gênesis 2, uma auxiliadora
que seja idônea. O termo bíblico ali, o termo hebraico, é uma esposa que lhe corresponda à face. Alguém para quem Adão poderia olhar e ver que se parecia com ele. Você lembra do contexto? Deus traz os animais para Adão dar nomes, e ele vê os animais vindo em pares. Ele deve ter visto animais de tudo quanto é tipo. Ele olha para o lado, ele está sozinho. Ele olha para todos os animais, não tem ninguém que se pareça com ele. E Deus diz: eu vou fazer alguém que se pareça com você. Que você olhe para ela e você vai ver, e vai dizer: este é osso do meu osso, carne da minha carne. Se chamará varoa, porquanto do varão foi tomado. E é muito poético, muito bonito ali Gênesis 2, porque homem no hebraico é ish. É isso daí, mulher. Quando você pensa no seu marido, fala ish, né? Isso é hebraico, homem, marido. E mulher, ishá. Por quê? Porque os dois partilham da mesma natureza humana, feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso, da ideia da companheira do lado a lado. Terceiro princípio aqui para nós queremos manter essa aliança, renovar os nossos votos um para com o outro. Nós precisaremos aprender a cultivar o companheirismo. Irmãos, casamento não tem competição, casamento tem cooperação, casamento não tem disputa de opinião, casamento tem interesse em chegar a um ponto comum. Casamento não é um contra o outro, casamento é um a favor do outro. Casamento não é um de costas para o outro, casamento é um na presença do outro, porque essa é a ideia da palavra companheira. É alguém que você não apenas decidiu construir a história, quanto alguém que de fato faz parte da tua história. O casamento não deveria ser uma relação em que eventualmente os cônjuges se tocam ou se tangenciam naquela meia hora ou uma hora durante o dia. Não. A vida é planejada, a vida é construída como um casal, não apenas como indivíduos. Não tem dúvidas que o pastor Norton e tantos outros irmãos aqui poderiam citar situações que vocês já ajudaram a aconselhar casais em que um vivia em disputa e oposição ao outro. Irmãos, a aliança que assumimos como casal é uma aliança de companheirismo e passível de cultivo. Olha o versículo 15. Versículo 15, lá no meio do versículo: portanto, cuidai de vós mesmos. Final do versículo 16: portanto, cuidai de vós mesmos. O que quer dizer cuidar de vós mesmos? Zelar, se preocupar com, tomar cuidado para que nada nem ninguém interfira a tal ponto no casamento em que a infidelidade se torne uma possibilidade. Porque a preocupação aqui é a seguinte: se você não cuida do seu casamento, se você não cuida de si mesmo e do compromisso assumido com a tua companheira ou com o teu companheiro, a infidelidade deixará de ser uma possibilidade para se tornar um fato. Tristemente, dentro até do cristianismo. A preocupação de Deus aqui é: se vocês não cuidarem de vocês mesmos, em algum momento vocês se verão sendo infiéis aos seus cônjuges. Sabe aquele bom cuidado de um para com o outro, na administração do tempo, da expressão do amor, do carinho, da palavra cordial, do agrado, do interesse? Irmãos, são coisas muito simples que eu já percebi. Com o passar do tempo, aqueles que têm mais tempo de casado acabam caindo numa rotina que, por já se acostumar por demais com a esposa ou com o marido, se esquece do cultivo do romance, o cultivo do carinho, o cultivo da exclusividade, o cultivo da aliança. É assim no lar, infelizmente. Mas se eu não continuo cuidando da minha esposa e ela de mim, eu de mim mesmo e ela dela mesma, em algum momento
nos veremos traindo o compromisso assumido um para com o outro. Vai acontecer com aquele casal que, na época de namorados, foi para a praça, e estava lá na praça, sentado no banco, olhando para o céu, aquela lua bonita, aquela noite gostosa, aquelas palavras de romance um para com o outro, e nisso vem a nuvem cobrindo a lua, assim, cobre a lua. Aí a namorada pergunta: amor, e que a lua foi encoberta pela nuvem? Aí o namorado diz: porque ela está com vergonha do nosso amor, querido. E a namorada se derrete toda, né? Passam-se 20 anos, 20 anos de casados, mesma praça, mesmo banho, mesma lua, mesma nuvem. E a nuvem encobre a lua. A esposa pergunta: amor, por que a nuvem cobriu a lua? Não está vendo que vai chover, não? E o carinho? E o romance? Coisinha simples. O andar de mãos dadas, o abraço. Não estou dizendo que essas não eram coisas que estavam na mente ali de Malaquias, mas eu diria que seriam formas muito gostosas de cuidarmos uns dos outros, da nossa espiritualidade, do nosso compromisso com Deus, da nossa fidelidade à palavra de Deus, do nosso companheirismo, mas também daquilo que protege o nosso casamento contra tudo que possa estragar. Por que fazemos tudo isso? Por que nos lembramos de que Deus é testemunha? Por que nós nos comprometemos com a aliança e cultivamos o companheirismo? Para que nós não sejamos infiéis uns para com os outros. Irmãos, esse é o nosso desafio. Como eu falei, ao chegar em casa hoje, não deixe passar muito tempo não, talvez esse fim de semana, sente com a sua esposa, sente com o seu marido. Se Deus é alguém que tem sido distante, um eventual espectador, reafirme o compromisso de vocês. Deus, queremos que de fato o Senhor faça parte. Se houve algum momento em que vocês já consideraram romper a aliança de um para com o outro, cheguem diante de Deus e digam: Deus, nos perdoe, porque nós não queremos romper esse compromisso. Nós não queremos ter no nosso vocabulário o divórcio como possibilidade, porque o Senhor não quer. E se o cultivo do companheirismo tem ficado meio de lado, bom momento para parar esse fim de semana. Readaptar a agenda, readaptar a rotina, relembrar aquelas coisas gostosas que um chamou a atenção do outro, lembra? Por que não voltar a cultivar isso? Porque justamente situações como essas que vão proteger o nosso casamento contra a possibilidade de um rompimento. Amém, queridos? Saímos aqui desafiados? Então vamos orar. Amanhã de manhã eu voltarei a Malaquias capítulo 2, só que lendo sob a ótica do que estraga a aliança. Que tempos de crise são esses, como o Aderson me passou? Que tempos de crise são esses que nós enfrentamos, que a Bíblia já previa, e como lidar então para que nada venha estragar ou romper a aliança com o nosso cônjuge? Vamos orar? Deus, o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor seja participante do nosso casamento, como testemunha, como sustentador, como legitimador, como interventor. Pedimos também, ó Deus, que aquela aliança assumida, cada um aqui com o seu cônjuge, esteja viva, fresca na memória e no coração, de tal forma que nada nem ninguém sejam capazes de minar, de estragar ou de sugerir o rompimento dessa aliança. Deus, proporcione situações para que esses casais aqui reafirmem essa aliança nesse final de semana. E também, Pai, pedimos oportunidades e situações em que conseguiremos cultivar o companheirismo, cultivar a amizade, cultivar o amor um pelo outro,
podendo andar lado a lado como um casal que teme ao Senhor e mutuamente investe da vida do outro. Pai, nos dê um final de semana abençoado por Ti, porque queremos aprender cada vez mais da Tua palavra, para termos um casamento abençoado. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.